Olá, bem-vindo a mais uma aula do Cursol Pro, módulo 2. E na aula de hoje a gente vai fazer o exemplo, né? Vai resolver o exemplo, vai calcular, vai fazer o passo a passo e você vai acompanhar o dimensionamento final do sistema fotovoltaico autônomo. Legal? Então, eu vou fazer as contas, você vai acompanhar o passo a passo, vou fazer aqui no quadro, na lousa, mas antes a gente vai relembrar, vai recapitular aí os dados, vai levantar de novo os dados e vai relacionar e vai organizar os dados do nosso problema. Legal? Então, vamos ali no meu computador antes e aí, daqui a pouco a gente volta aqui para fazer as continhas. Vamos lá! Então, beleza, vamos lá para a nossa 12ª aula, né? No dimensionamento do sistema fotovoltaico autônomo. Ok, então, só recuperando aqui, né, a proposta do exercício que ficou era dimensionar o módulo, os módulos, né, o painel, o controlador de carga e o inversor que vão ser utilizados aí no nosso exemplo que a gente já definiu aí os dados de HSP, né, de potência requerida, HSP 4.44 horas de sol pleno, potência 1670 watt pico, 8 baterias de 220 ampere-hora, tensão de 48 volts e tensão de saída de 127 volts, né? A gente já calculou previamente a potência das baterias. Então, essa figura aí mostra aí o esqueminha aí que a gente quer obter. Então, só relembrando, né, no exemplo da aula de cálculo de potência do sistema, a gente partiu dessa equação principal aqui, potência de pico, que é a energia requerida, vezes a potência solar de referência, que é padrão, é 1000, né, dada em quilowatt, então ela entra aqui como 1. Então, o GPOA, que é uma referência de número de horas, tá, de sol pleno, o HSP nosso, e o Performance Ratio, que é a eficiência global do sistema. Tá? Então, a gente fez as contas aqui, a partir das cargas que foram dadas lá no enunciado, chegou em 3.700 watt-hora ou 3,70 kWh, tá? Multiplicado por 1, que vai ser sempre 1 aqui, esse PSOL não é o partido, né? É a potência solar. Dividido por 4.44, a gente obteve isso aqui do Atlas Solarimétrico, né? Que pode ser um software de simulação que obtém a partir de um banco de dados, ou pode ser o site do Cresesb, ou pode ser o site do Suera, ok? E aqui 0,55 é o valor de performance ratio, vamos dizer assim, padrão, típico, tá? Para um sistema desse porte aí. A gente fez essas contas, chegou em 1,52 kW pico e chegou aqui na potência final, multiplicando 1,52 por 1 mais 0,1, que é 10% que eu adotei de fator de recarga. Ou seja, eu estou considerando que nossa bateria ela pode ser recarregada ainda durante o funcionamento do sistema, tá? Em 10% de carga dela ainda. Então, 1,52 vezes 1,1 dá 1,67. Essa é a nossa potência final, beleza? Isso a gente calculou naquela aula de potência. E aí, no dimensionamento dos bancos de bateria, tá? Que foi uma outra aula, a gente chegou no número de 4 baterias em série, né? 1, 2, 3, 4 ligadas em série, sendo que cada uma tem 12 volts, eu tenho um total de 48 volts em série. E 2 ramos em paralelo, tá? Então, o número total de baterias, 2 vezes 4, 8 baterias. Cada bateria a gente escolheu lá no catálogo a bateria de 220 ampere-hora. E aí a gente fica com uma tensão de entrada aqui do banco de baterias de 48 volts, ok? E uma corrente que, na verdade, a corrente vai depender da carga que estiver ligada aqui, certo? A corrente depende da carga no sentido de resistência, de impedância que estiver ligada aqui. E aí a gente teve uma aula de esclarecimento desse valor aqui, que esse valor não é corrente, esse valor é capacidade de carga, né? Esse aqui é
é a capacidade, é a carga da bateria, 1760 ampere-hora, ou seja, é a corrente vezes o tempo que ela pode fornecer o valor de corrente. Então, a gente tem esse dimensionamento aqui para as baterias também. E aí a gente vai agora partir para o dimensionamento do restante do sistema, né? Então, a gente parte primeiro para a escolha dos módulos, tá? Na verdade, essa ordem, ela é meio que irrelevante, né? Você pode partir pela escolha dos módulos, pode partir da escolha do inversor, porque eles têm que ser compatíveis. Na verdade, tem que haver uma coincidência uma compatibilidade de parâmetros, de tensão de entrada, de potência. Então, a ordem não altera muito não. Então, aqui está aparecendo aqui primeiro para a gente, a escolha dos módulos. Ela é em função da potência do sistema, que vai me indicar a quantidade, tá? E a potência de cada módulo. A quantidade e a potência, né? Não é quantidade de potência. A quantidade e a potência de cada módulo. Então, você tem o total de potência, você vai escolher algum módulo aí que você esteja interessado em usar, divide pela potência de cada módulo, você chega num número. E aí, é claro que esse número pode ser ajustado, né? A gente vai ver nas continhas aí que o nosso também teve que receber algum certo ajuste, porque não vai bater exatamente conforme o necessário. A tensão de entrada do inversor, ele define o número de módulos em série, porque o meu inversor ele não pode receber uma tensão maior do que ele suporta, tá? E aí a gente tem que fazer uma correção de temperatura também, porque os módulos são dados com seus parâmetros e os seus valores em função das condições STC, lembra, né? Standard Test Conditions. E aí a gente então define o arranjo do painel, que é o número de módulos em série e o número de módulos em paralelo também. Aí, como eu falei, né, a ordem não importa muito, então vamos falar um pouquinho agora da escolha do inversor. Tá? Então, também a partir da potência, né, dos 1670 watts, a partir da tensão de entrada, já que a tensão de entrada dos módulos, né, e o controlador de carga também vai fornecer essa tensão, vai trabalhar com essa tensão nominal de 48 volts, ele tem que suportar no mínimo 48 volts ou mais. Ele tem também que fornecer a tensão de saída dos equipamentos. Os equipamentos requerem 127 volts em corrente alternada e é o inversor que é o responsável por entregar essa tensão aí. Ok? Então a escolha do inversor vai se basear nesses parâmetros aqui. E a escolha do controlador de carga, ele é definido a partir da tensão, né, do painel, ou seja, do arranjo dos módulos fotovoltaicos, a tensão total, que no nosso caso ali, a tensão, a gente vai trabalhar em uma tensão nominal de 48 volts, a gente vai procurar essa tensão, essa é a nossa referência, esse é o nosso objetivo. A tensão do banco de baterias, que essa sim já está definida, ela é 48 volts. A corrente de máxima potência da string, a IMP, e a corrente de carga das baterias. Então esses são os parâmetros que definem a escolha do controlador de carga. Legal? Então agora vamos ali para o quadro que você vai acompanhar comigo a resolução e as contas. Vamos lá. Legal. Então, que dados que nós temos, né? Os dados que a gente já tem potência 1670 watt pico, tensão, aí eu vou botar aqui tensão nominal, porque pode variar um pouco em torno disso aqui, VDC, Direct Current, e aí eu vou fazer uma escolha em trabalhar com módulos de 24 volts, tá? Vou procurar módulos nessa faixa de tensão. 24 volts exatamente a gente não vai achar, tá? Eles trabalham com uma tensão um pouco acima, tá? Para trabalhar na máxima potência, eles trabalham com uma tensão um pouco acima da tensão nominal. Então, eu vou procurar módulos na faixa de 28, 29, 30, 32 volts, tá? E aí a gente vai abrir um catálogo ali no computador, que é exatamente esse catálogo da Ingle Solar, onde ele tem alguns módulos dessa série, tá? IGE 60, série 2,
E a gente tem aqui então, ó, tipo de módulo IL-XXXP-29B. XXX é igual à potência máxima, onde tem essas faixas aqui, ó, 260, 255, 250, 245, 240. Eu vou escolher 250 aqui para facilitar um pouco as contas, tá? Então eu vou trabalhar com esse de 250 aqui e 250 a gente precisa de 1670. Com 7 painéis eu teria 1000. Vamos aqui no quadro. Então, ó, com 7 painéis eu teria vezes 250. Eu teria 1750 watt pico, que estaria ok. Só que esse 7 aqui, ó, vai fazer um número ímpar, vai fazer um arranjo de painéis ruim, né? Porque aí eu vou ter 1, 2, 3 painéis numa fileira e 4 na outra. Vou ficar com tensões diferentes, aí eu vou ter que trabalhar com strings com inversor diferente para cada string dessa aqui. Não vou poder fazer um paralelo. Então, o número ímpar vai me complicar. Dá para fazer, tá? Só que não custa nada eu colocar um outro painel aqui. A minha potência vai subir para 8 vezes 250, vai subir para 2 kW, 2000 watts, né? 2000 watts ou 2 kW pico. E tá ok também. Não tem problema nenhum. Tá ok. Eu posso trabalhar com uma potência extra, vai sobrar, não tem problema nenhum. Então, voltando aqui, ó, a gente vai trabalhar com esse 250, 8 módulos desse. Aí olha as características dele aqui, ó. Eficiência 15.4, tensão em máxima potência 29.8 volts, corrente em máxima potência 8.39, tensão de circuito aberto 37.6 e corrente de curto-circuito 8.92. Esses valores a gente vai trazer aqui agora para os nossos dados, né? Então vamos lá. Apagando aqui, vamos precisar desse espaço. Então olha só. Vamos escrever aqui, ó. Dados do módulo escolhido. Quem foi o módulo escolhido? O YL, né? 250P-29B. Isso mesmo? Conferir aqui. Exatamente. Então, a gente escolheu esse modelo e os dados dele são potência nominal ou em ponto de máxima potência 250 watt pico. Tensão de máxima potência, deixa eu pegar aqui a anotação que eu já anotei ali do catálogo, 29,8 volts. Tensão de circuito aberto, isso aqui é importante, a gente vai ver por quê, 37,6 volts. Corrente de máxima potência, 8,39 amperes e corrente de curto-circuito, 8,92 amperes. Agora olha só que legal. Pegar outra cor aqui. A gente vai sempre lembrar que isso aqui é numa temperatura de 25 graus Celsius. Tá? Esse sinalzinho de arroba aqui significa que tudo isso aqui foi obtido numa condição de temperatura. Esse arroba significa assim, numa condição de temperatura de 25 graus Celsius. Ok, beleza, condição padrão de teste, só que não é a condição normal de operação. Lembra que tem o NOCT também? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir, para temperaturas
críticas importantes. Vamos botar assim, temperaturas importantes que precisamos saber. Então, a primeira temperatura importante que a gente precisa saber é a temperatura média na região da Amazônia. Então, T médio. Então, você vai procurar. E isso é facílimo de achar, né? No Google, digita lá, Amazonas. Se ficar difícil de achar uma cidade específica, como eu fiz, eu peguei a temperatura de Manaus, que é ali bem próximo. Então, temperatura média de Manaus. Procurei no Google e achei lá 27 graus Celsius. Aí eu preciso também saber o seguinte: temperatura máxima e a temperatura mínima. Temperatura máxima lá na região catalogado foi 33 graus Celsius e a mínima 22 graus Celsius. É uma região próximo do Equador, é uma região de clima tropical que não varia muito, equatorial, que não varia muito as temperaturas. Então a gente tem máximas e mínimas próximas e uma média 27 graus Celsius. Para que a gente está levantando isso? Para justamente corrigir alguns parâmetros desse aqui. Então, vamos lá no catálogo aqui de novo e olha só. Parâmetros elétricos, tá? Em temperatura de operação, NOCT. Só que essa temperatura de operação, ela está em função de uma irradiância de 800, tá? 800 watts por metro quadrado. Então ainda não está legal não. Eu vou pegar e eu vou calcular as condições de funcionamento aqui em função dos coeficientes de temperatura e coeficientes de correção de temperatura para potência, para tensão e para corrente. Então ele fala aqui, ó, temperatura nominal da célula obtida ali foi 46 graus, tá? 46 graus. Então vamos voltar lá. E ele me dá os coeficientes para cada um deles aqui. Então estou anotando aqui no meu caderno e a gente vai trabalhar com eles aqui agora. Então, enquanto você anota aí, observando a tela, eu estou aqui apagando o quadro para a gente fazer as correções para aquelas temperaturas importantes ali que a gente levantou também. Então, veja bem, já que ele fala que a temperatura de operação na célula, ou seja, quando está produzindo potência ali ao meio-dia mais ou menos, a temperatura na célula, se a temperatura ambiente for 20 graus, a temperatura na célula é 46 graus, já que ele fala isso, eu vou considerar que na célula a temperatura máxima vai ser os 46 graus, tá? Que eu posso até considerar 50 para facilitar as contas. Vai ser os 50 graus na célula mais 13 graus. Da onde que eu tirei esses 13? 13 é exatamente 33, que é a temperatura máxima em Manaus, menos os 20 graus que ele levantou e deu no catálogo. Ele deu as condições de operação. A célula fica em 46 graus quando a temperatura ambiente é 20. Se a temperatura ambiente é 33, a diferença é 13, então eu vou considerá-la aqui também. Então tá, 50 graus só devido a operação a 20 graus mais 13. Então 50 mais 13, isso vai dar 63 graus Celsius. É a temperatura máxima na célula, tá? E eu vou, na célula também, eu vou considerar uma T mínima, uma temperatura mínima. Quando que acontece a temperatura mínima? A temperatura mínima acontece logo nos primeiros raios de sol, logo de manhã cedinho, porque o painel ainda está frio e ele nem está produzindo tanta potência ainda. Então a temperatura na célula não é esses 50 graus aqui. Ela não está produzindo muita potência, ela não aqueceu ainda muito, ela está começando a trabalhar. Então a temperatura ambiente já é a temperatura na célula também, 22 graus. Então essa já é a temperatura mínima na célula, ok? E a temperatura média, né? E a T média vai ser
os 40, vamos lá, a temperatura média é 27, né, na região do Amazonas, só que a célula, ela foi obtida em 20, então a diferença 20 menos 27 vai ser 7, e eu acrescento ainda os 46 graus. Então, para considerar a temperatura média, a gente está considerando o módulo, a célula já a plena potência, trabalhando ali plena carga. Então, ela já está nos 46 graus só por estar funcionando, funcionamento máximo, mais 7 graus, que é a diferença entre, então vou botar aqui igual, ó, 27 menos os 20, que foi considerado no levantamento do datasheet. Então, fazendo essa soma aqui, 53 graus Celsius. Então, a gente tem essas 3 temperaturas importantes, 53, 63 e 22. Mínima, máxima e média de operação. Beleza. Agora eu vou corrigir. Vamos lá. Correção de potência. Potência MP. A correção de potência MP vai ser os 250 graus, 250 watts, tá? Nominais, e a gente vai fazer aqui mais, aí vai fazer aquela conta. Vamos olhar lá no catálogo de novo. Ó, coeficiente de temperatura para potência. Potência. Ele é dado em percentual por grau Celsius e ele vale menos 0,42. Então, eu vou trazer aqui, ó, menos 0,42 dividido por 100, porque é um valor percentual, é 0,42%, vezes o valor, né, já que ele é percentual em cima do valor total, e vezes a variação de temperatura. Quanto é a variação de temperatura? Aqui, nesse caso, na média. Então a gente não vai pegar nem o valor máximo e nem o valor mínimo. A gente quer saber a variação de temperatura e a variação de potência na temperatura média. Então eu vou pegar 53, que é a média, 53 menos 25. 53 menos 25. Isso aqui dá 28. Então, vou botar aqui para você lembrar também, ó. Isso aqui é igual a 53, temperatura média, menos 25. Da onde é o 25? 25 é a temperatura STC, temperatura Standard Test Conditions, quando o módulo está a 250 graus. 250 watts. 250 watts, ele foi obtido 250 watts em 25 graus Celsius. Aí, 53, que é a média para correção, menos 25 dá 28. Fazendo essa conta aqui, a gente chega... Vamos lá, pegar uma calculadora. Então, pegando uma calculadora, eu tenho aqui, ó, 250 menos essa parte aqui vai dar 29,4 watts. Eu tenho um total corrigido de 220,6 watt pico. Esse é o valor de potência mais real, mais próximo da operação do sistema na temperatura lá do Amazonas, certo? Para isso que a gente levantou isso aí. Então, a gente fez a correção da potência. Agora a gente vai fazer a correção da tensão de máxima potência, dessa tensão de máxima potência. A gente obteve lá do catálogo 29,8, é a tensão MP, e a gente vai lá no catálogo de novo e olha aqui, ó, coeficiente de temperatura para máxima potência é menos 0,42.
esse de baixo, menos 0,42. Então eu jogo aqui, ó, menos 0,42 vezes, isso é percentual também, dividido por 100, vezes o 29,8 e vezes a variação de temperatura média. Então a gente já fez aqui em cima também, dá 28. Tá? Fazendo essa conta aqui, já vou fazer direto aqui para ganhar um tempinho mais rápido um pouco. Fazendo essa conta, você pode conferir também depois com a sua calculadora aí, 26,3 volts. Essa tensão está corrigido já para a temperatura de Manaus. Agora eu vou fazer uma correção da corrente ISC. A gente pode escrever assim, ó, ISC arroba 27 graus. Na verdade, 27 graus é ambiente, mas o que eu quero saber é a corrente na célula, né? Eu quero trabalhar com a corrente na célula. Então, arroba 53 graus Celsius, essa corrente ela vai ser a corrente que foi dada a 25, que é 8,92, mais... Agora, observe que o coeficiente de correção de corrente, tá? Olha aqui no catálogo também de novo. Coeficiente de correção de corrente é positivo, 0,05. Então vem aqui, ó, mais 0,05 dividido por 100, multiplicado pelo valor ali, para obter o valor percentual, e multiplicado pela variação de temperatura, que são os 28 graus. Isso aqui, então, vai me dar uma corrente de curto-circuito corrigido para a temperatura de célula de 53 graus de aproximadamente 9,04 amperes. Então, eu tenho também a minha corrente aqui já corrigida. Potência, tensão e corrente corrigidas. E aí, a última correção de temperatura que eu vou fazer, ela é um pouco diferente. É a correção, vou escrever aqui, ó, correção de temperatura de VOC. Por que ela é um pouco diferente? VOC é a tensão de circuito aberto, lembra? A tensão de circuito aberto, ela já aparece nos primeiros raios. Mesmo quando o painel ainda está frio, ele está gelado lá, ele nem está produzindo muita potência ainda, a corrente ainda está baixinha, só que a tensão ela não varia muito com o nível de luz, com o nível de radiância. Então a tensão ela já começa, né, no valor total dela. E aí, como ele ainda não está produzindo, o inversor nem está absorvendo isso, não está ligado. Então o painel está vendo uma tensão, o painel está vendo uma impedância, uma carga aberta. Por isso que é OC, Open Circuit, circuito aberto. Então ele já começa a aplicar essa tensão. Então nesse momento a tensão ela é bem alta, porque ela ainda não está circulando corrente. E além disso a temperatura também é baixa, porque veio da noite, veio da madrugada, então ele está na temperatura mínima. E a temperatura, vocês viram que o coeficiente de temperatura ele é negativo, significa que se a temperatura aumenta, né, se você tem uma variação para mais, diminui a tensão. Só que o contrário também acontece. A temperatura STC é 25 graus Celsius. E uma temperatura abaixo de 25, ela vai ser negativa. Então, no nosso caso aqui é 22 em Manaus. Ou seja, 22 é menor do que 25. Na hora que a gente colocar aqui na conta, né? Então vamos colocar aqui, ó, menos 0,32, que eu peguei lá do catálogo. Tá? Olha lá, ó. Catálogo aqui, ó. Coeficiente de temperatura para circuito aberto, menos 0,32. Então, ela vai ser aqui, menos 0,32 dividido por 100 vezes a tensão de circuito aberto, né? Quanto que é? Confere aqui. 37,6 vezes a variação de temperatura de 25
25 menos... Na verdade é 22 lá, então é 22 menos 25. Então o resultado é menos 3. Então essa conta aqui, ó, ela vai se somar com os 37,6 e isso vai dar uma tensão de circuito aberto maior do que a tensão de circuito aberto. Vamos fazer a conta aqui, ó. Então ela vai dar uma tensão de circuito aberto maior do que a tensão que foi dado lá no catálogo. Então, 37,6 .32 dividido por 100 vezes 37,6 vezes 3. Isso aqui se soma com 37,6. Então, deu uma variação aqui de 37, foi para 37,96. A gente pode botar aqui 38 aproximadamente, 38 volts. Ou seja, não aumentou muito, tá? Porque a temperatura mínima lá não é muito baixa. Agora imagina, por exemplo, no sul do país, né, onde a temperatura vai para 0 grau. Então, aqui não seria só menos 3, seria menos 25, né? Se for para menos 10 graus, tem lugares que dá negativo, menos 10 graus, vai para menos 35. E aí sim, esse resultado dessa conta acaba jogando essa tensão bem para cima. Então, essa correção aqui também é importante. Correção de tensão de circuito aberto, ela aumenta, e todas as outras, potência e tensão de máxima potência também diminui, e a corrente de curto-circuito aumenta. Essas foram as correções que a gente precisa fazer e prossegue com o nosso arranjo aqui dos módulos. Ok? Abriu um certo espaço aqui, então a gente tem número de módulos em série igual a 2, número de módulos em paralelo igual a 4, né? Total, então, total 8 módulos desse modelo aqui, né? Módulos da Ingle. E aí, o que vai acontecer? É interessante a gente colocar a tensão MP já corrigida, tá? Vou botar aqui, ó, para uma temperatura ambiente de 33 graus e uma temperatura no módulo, né? Temperatura ambiente de 27, que é a média, e para uma temperatura no módulo de 53 graus, essa tensão ela vai ser... A gente fez as contas lá para um módulo, só que eles estão em série, então isso aqui vai dar o dobro. Então deixa eu fazer a conta aqui, ó. 26,3, 52,6, 52,6 é a tensão no painel. No painel. A potência do painel, PMP, arroba 53 graus Celsius. A potência vai ser os 220,6 vezes 8. 6 vezes 8. 1.764,8 watt pico. A corrente MP, nessa temperatura aqui de célula de trabalho, vai ser a corrente de máxima potência, ela não sofre muita variação não, tá? A corrente de curto-circuito é que ela aumenta um pouquinho,
Vamos considerar aqui a 8,39 mesmo. Só que como ela está em 2 ramos, eu vou multiplicar por 2, né? 2 ramos paralelos, então a gente tem 16,78 ampere. E essa é a especificação, então, total dos meus módulos. Legal? Então essa foi a aula de dimensionamento de módulo. Eu resolvi dividir a solução, para não ficar uma aula muito grande, em módulo, inversor e controlador de carga. Beleza? Na próxima aula eu vou falar, então, do dimensionamento do inversor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!